Vamos agora ao Ministério da Palavra. Quero compartilhar uma palavra de Deus com você. No ano passado, o Rony fez um momento espiritual com o Ministério de Louvor, lá nas terras do pai da Elaine, e eu estive lá e ministrei essa palavra no coração do Ministério de Louvor, lá em novembro do ano passado. Depois, em dezembro, eu ministrei ela na igreja de Goiânia, e eu queria ter ministrado ela em janeiro aqui, na nossa igreja, e eu fiquei com ela pronta, organizada para ministrar em janeiro, mas aí, eram umas 4 horas da tarde, o Espírito Santo mudou, e levou eu a ministrar uma palavra chamada saudades, lembro-me de ti. Eu não sei quem estava aqui nesse culto, se alguém lembra dessa palavra que eu preguei, né, e naquele dia, que foi bênção demais, e hoje o Espírito Santo me liberou para pregar essa palavra aqui. Então talvez alguns aqui já tenham ouvido ela, não sei se você já ouviu ou não. Se você já ouviu, você vai se alimentar novamente, vai comer novamente, vai relembrar de algumas coisas, e você que não ouviu vai ser muito abençoado, porque é uma palavra fantástica, que Deus ministrou muito no meu coração através dela. Eu aprendi demais com essa palavra, e cresci muito com ela. Eu inclusive falava com a minha esposa, a respeito dessa palavra, que quando a gente fala de provas, eu vou falar com você sobre a provação da vossa fé. Não é aprovação, não, aprovação. Separa provação da vossa fé. Quando a sua fé é provada, não aprovada, mas quando ela é provada, a provação da vossa fé. E eu falava com a minha esposa que existem pessoas que estão saindo do momento de provação. A pessoa que está saindo do momento de provação, ela não percebeu ainda, mas ela não sabe ainda, mas ela começa a observar algumas gotas de água, algumas chuvas celestiais começam a acontecer, uma bênção aqui, outra bênção ali, uma porta aberta lá, ela começa a entrar naquilo, na abundância de Deus para a vida dela. Por quê? Porque ela foi aprovada, ela dá um passo para as coisas mais profundas em Deus, em todos os níveis. Existem pessoas que estão passando pela prova, estão no meio da prova, né? Tem até aquela musiquinha lá, né? Quem te viu passar a prova não te ajudou, quando vê você na bênção, né? Não sei se é real ou não, mas, né? Tem pessoas que estão passando pela prova, naquele momento da provação, é lágrimas, é desespero, é dor, é angústia, é medo, é aflição, é incômodo. Você não sabe o que fazer, você está no meio da prova, você não sabe o que fazer, você ora, o céu está fechado, Deus não responde, o pastor libera uma palavra sobre a tua vida, você toma aquela palavra, amém, glória a Deus, vai acontecer, aí você sai da presença do pastor, tua fé está desse tamanhozinho assim, porque você está na prova, você sai da presença, você sai do ambiente de atmosfera de adoração, e volta para a tua realidade, falando, Deus não vai agir não, você está quase incrédulo, porque você está no meio da prova, você está clamando e Deus não está agindo, e você está ali, rompendo, mas com muita dificuldade. E existe aqueles, presta atenção nesse aqui, existe aqueles que estão saindo da prova, existem aqueles que estão no meio da prova, e existem aqueles que estão entrando na prova. Ele nem sabe que ele está entrando na prova. Está tudo bem para ele, as coisas estão boas, as coisas estão fluindo, as coisas estão acontecendo, o coração dele já não é mais tão intenso em Deus, ele já não vive mais, e não queima mais pelas coisas de Deus como ele queimava, ele está um tanto quanto folgado, acomodado na cadeira, ele não sabe, mas Deus já liberou a palavra, prova, para ver como é que está a fé. Pastor, isola, está anulado, misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. Fala isso para Jó. Fala isso para Jó. Jó estava lá de boa, dinheiro, fazenda, animais, gado, esposa, filhos.
Vê lá o que aconteceu na vida de Jó em um dia. Um dia. Então, há pessoas que elas estão para entrar na prova, e elas não perceberam ainda que elas estão para entrar na prova. Então, essa palavra aqui, ela vai trabalhar essas 3 áreas. Você que está saindo da prova, você que está no meio da prova, e você que vai entrar na prova. E eu não estou com dó de você, porque é Deus trabalhando você para te melhorar, para fazer de você um homem, uma mulher mais dele, mais intensa nele, amém? Amém? Não tenha medo das provações, não tenha medo delas, ainda que Deus prove você, queira ser aprovado, mas não tenha medo da prova, porque você querendo ou não, ela vem. Eu aprendi isso na minha vida cristã. Jesus, não é uma heresia, por favor, me entenda, não é bíblico, por favor, me entenda, é uma coisa do meu coração. Jesus parece que ele enganou a gente. Você vem para a igreja, amor, I love you. Aí, cara, aí, amigo, tem um momento que ele fala: vamos ver se você quer mesmo, vamos ver se você vai andar comigo mesmo. Então esses momentos, eles são momentos que separam os homens dos meninos, quem é de quem não é, o joio do trigo, amém? Então, quero falar com você hoje sobre a provação da vossa fé. Tiago escreve sobre isso, ele diz: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria, grande gozo, o passardes por várias provações. Passardes por quantas? Quantas? Meu Deus, alegria por passar por quantas? Tem que olhar para o teu irmão sorrindo e falar para ele assim, ó, várias provações. Várias provações. Versículo 3: sabendo que você tem que ter alegria em passar pelas várias provações, sabendo que, tendo uma certeza, tendo a convicção, você está entrando na provação, você está entrando na prova, mas com uma convicção. Qual? Que a provação da vossa fé produz a perseverança. O que é a perseverança, querido? Diga comigo: não desistir. Diga: não desistir. E a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Amém? Então esse é o objetivo. Agora olha lá o que diz o versículo 12. O verso 12: bem-aventurado o homem que suporta a provação. Bem-aventurado o homem que suporta a... Porque depois de aprovado, significa que você pode ser reprovado. Depois de... Eu acho que no céu tem recuperação, sabia? Eu acho que tem recuperação. Tem gente que ele fica ali, ó. Deve ter, né, Serafim? Recuperação. Tem gente que fica naquela mesma prova lá, Marcão. Fica lá naquela prova lá o tempo todo. Desculpa as mulheres aí, né? A loura com a casca de banana, né? Meu Deus, vou cair de novo. Está sempre ali, ó. Sempre ali. Aquela situação. Não é aprovado. Então, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Diga comigo: existe uma coroa para a minha vida. Feche teus olhos.
Erga uma das suas mãos. Diga: Senhor Jesus, nessa noite, eu necessito que o Senhor me ensine, para que quando eu passar pelas várias provações, eu persevere. Espírito Santo, me fortalece. Eu quero vencer, eu quero ser aprovado e quero receber a minha coroa, a minha recompensa, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Pode fechar a tua Bíblia, daqui a pouco nós vamos ler novamente. O primeiro teste de obediência foi em Adão. O primeiro teste que a gente vê de obediência na Bíblia foi em Adão. E disse Deus ao homem: de todo o fruto do jardim podereis comer, menos da árvore que está no meio do jardim, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente... A Bíblia diz que a Eva, olhando para o fruto, depois de ter uma conversa com a serpente, olhando para o fruto, viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu, deu para o seu marido, que também pegou e comeu. O primeiro teste de obediência foi e ele foi reprovado. Depois a gente observa vários testes na Bíblia. Por exemplo, Noé passou pelo teste, construiu a arca, em meio a um momento que não tinha nenhuma opção, que não tinha nenhuma condição, que não havia chuva, ninguém nem sabia o que era chuva. Deus chama Noé e fala: olha, você achou graça diante de mim, eu confio em você, eu acredito em você, essa geração está corrompida, essa geração está toda arrebentada, eu vou destruir toda essa geração, mas você e a tua família eu vou salvar. E Noé creu nessa palavra, tomou ela como posse, construiu a arca, foi aprovado, salvou a ele e a sua família. Abraão enfrentou um teste fortíssimo, seu filho. Abraão, dá-me seu filho, seu único filho a quem amas. Abraão pegou o filho Isaque, foi lá, Deus, está aqui o meu filho. Passou pela prova. Jesus esteve diante do seu teste e venceu. Qual foi o teste de Jesus? A cruz. E ele venceu. Diante da sua maior provação, Jesus foi aprovado. Quando a Bíblia trabalha as recompensas, a coroa, as recompensas, ela sempre as define que as recompensas são para os vencedores, aprovados. Diga comigo: para os vencedores. Diga: toda vez que alguém vence, que é aprovado, ele tem uma recompensa de Deus. Toda prova, queridos, ela passa pelo teste do tempo. Nós precisamos compreender isso. Por isso que a fé caminha junto com a paciência. Em Hebreus 6,15, o autor diz assim: e assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Toda prova passa pelo teste do tempo. A fé, ela caminha junto com a paciência. No entanto, nós observamos que existem dois tipos de obediência. Quais são os dois tipos de obediência que existem? Primeiro, daquilo que é certo segundo o padrão de Deus. Veja bem, não é porque você acha que é certo que é certo. Agora também não é porque você acha que é errado que é errado. A primeira coisa que nós precisamos entender de obediência é a obediência daquilo que é certo segundo o padrão de Deus. Por exemplo, Jesus disse: ide e fazei. Jesus mandou abrir igreja? Mandou? Abrir célula, gravar CD, escrever livro, tocar, pregar. Ele mandou fazer discípulos. O que Jesus mandou aos seus fazerem é fazer discípulo. A Bíblia diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, somente a que for boa para a edificação. Você conhece pessoas que falam palavrão? Conhece? Do nada a pessoa tropeçou, prensou o dedo na porta, passou um momento de raiva, de estresse, foi fechado no trânsito, imediatamente a pessoa... Agora, a Bíblia diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então, às vezes, Deus faz assim: eu vou fazer um testezinho com ela. Alguém dá uma fechada em você no trânsito, você já solta um palavrão.
Naquele momento você foi reprovado. Reprovado. Estava lá fritando alguma coisa no fogão, espirrou gordura em você, queimou o braço. Você solta um palavrão. Você foi reprovada. Você está lá cansada, chega em casa, o maridão está assistindo televisão e a pia cheia de louça suja. Reprovada. O pastor, e ele não foi? Não, ele ficou calado. Pecado é outro ali. Pecado ali é da preguiça, né? Não é verdade? Agora, o segundo tipo de obediência é daquilo que procede conforme o que recebemos dos nossos pais, aquilo que nós chamamos de tradição, aquilo que os nossos pais nos ensinaram. Por exemplo, no meu caso, o meu pai fumava. Meu pai, ele chegava em casa no final do dia, sentava numa poltrona, erguia os pés assim, eu tinha que ir lá tirar a botina dele, tinha um chulé, tirava a botina dele, aí trazia o chinelo para ele, colocava o chinelo nos pés dele, ele ligava a televisão para assistir televisão, lá o Jornal Nacional, alguma coisa estava passando, e sentado ele enrolava um cigarro, ele fumava cigarro de fumo, né, de solto, enrolava o cigarro, e dava o cigarro para mim, e eu ia lá no fogão, acendia o cigarro, aproveitava, dava uma tragada, trazia para ele. Meu pai fumava. Então, meu pai fumava. Logo, se o meu pai fuma, eu posso, porque é certo fumar. O meu pai fuma. É o que ele está dando para mim, o que ele está entregando para mim. Minha mãe fala palavrão. Logo, se a minha mãe fala palavrão, eu posso falar. Não é verdade? Mas eu posso falar? Não posso. Eu posso fumar? Não posso. Por que você não pode fumar? Porque fumar é suicídio. Você está se matando devagarzinho. Então eu preciso ter esse entendimento. Então, quando eu olho para esse padrão daquilo que eu recebi como herança. Como eu recebi como herança, eu não faço julgamento se é certo ou se é errado. Na minha cabeça é certo, porque eu recebi dos meus pais. São valores que eu recebi, são tradições que vieram. Mas existe algo, queridos, que nós precisamos entender. Nós nunca devemos desconsiderar o ensino que procede dos nossos pais, segundo o padrão de Deus. Aquilo que Deus dá para os nossos pais, que é certo. Esse nós não podemos desconsiderar, amém? Porque isso é bom para nossas vidas. É uma tradição boa, é saudável. E partindo desse princípio, eu quero trazer clareza sobre a aprovação da vossa fé. O que é a aprovação da vossa fé? Nada mais, nada menos do que um teste de obediência. Diga comigo, Deus está testando a minha obediência. O Salmo 66, no versículo 10, ele diz assim: pois tu, ó Deus, nos tem provado, tem nos refinado como se refina a prata, fizeste-nos entrar no laço, pesada carga puseste sobre os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças, passamos pelo fogo e pela água. Ou seja, estamos vivendo um momento de prova. Mas aí continua dizendo assim, ó, mas nos trouxestes a um lugar de abundância. Deus faz você passar pela prova, mas o objetivo da prova é te levar para um lugar de abundância em Deus, amém, queridos? O próprio salmista, ele reconhece que Deus nos prova, e toda pessoa que deseja ser aprovada por Deus, ela deve ao menos fazer a prova, queridos. Porque tem cristão que ele não quer fazer a prova, ele desiste. Não, está muito difícil, é muito complicado caminhar desse jeito. Ser cristão é isso? Estou fora. Se você quer ser aprovado por Deus, você precisa passar pela prova, você precisa fazer ela, você precisa insistir, você precisa perseverar. Há pessoas que diante dos obstáculos, elas simplesmente desistem, mas o salmista, ele esclarece para nós, que depois de aprovado, há um lugar em Deus de abundância. Diga comigo, depois que eu sou provado e aprovado, há um lugar em Deus de abundância para a minha vida, amém? A Bíblia, ela conta a história dos recabitas.
Quantos aqui conhecem a história dos recabitas, sem ser através desse aqui que eu falei já para alguns que ouviu? Quantos aqui conhecem a história dos recabitas? Muito bem, alguns aí conhecem a história dos recabitas. Está na Bíblia, pastor? Está na Bíblia. Eu queria que o Wesley lançasse para mim aqui no telão, Jeremias capítulo 35, você pode abrir a tua Bíblia também lá em Jeremias capítulo 35, Jeremias capítulo 35, vou dar um tempinho para você chegar lá, amém? Jeremias capítulo 35, diz assim: palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. O que Deus fala para o profeta Jeremias? Vai lá, pega os recabitas, leva eles para a igreja e dá vinho para eles. Isso aqui foi a ordem de Deus para o profeta Jeremias. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazanias, aos irmãos e a todos os filhos dele e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Hanã, filho de Gidalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre o de Maceias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. Pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheios de vinhos e copos, e lhes disse: bebei, diga amigo, bebei vinho. Então Jeremias pega eles e leva eles à casa do Senhor, enche as taças de vinho. Agora eu pergunto para você aqui, lembra que eu falei para você, não é porque é certo, você acha que é certo, e nem porque você acha que é errado, que existe uma tradição que a gente recebe dos nossos pais que é boa, mas existe algumas coisas que a gente tem que desconsiderar. Teste de obediência. Prova nada mais é do que um teste de obediência. Jeremias obedeceu à voz de Deus. Deus fala para Jeremias: vai lá, pega os recabitas, leva à igreja, enche taças de vinho, dá para eles tomar. Jeremias obedece. Agora, se você é um desses, e um profeta da envergadura de Jeremias chama você para vir para a igreja, e chega na igreja, coloca uma taça de vinho na tua frente e fala assim: toma, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Não, vamos ser sinceros, vamos tomar, vamos beber. O profeta de Deus, o homem de Deus, ordem de Deus, Deus mandou, Deus falou que é para fazer. O que você vai fazer? Vou fazer, Deus mandou, está aqui. Aí diz assim: mas eles disseram: não beberemos vinho. O que o crente religioso falaria nesse momento aqui agora? Você está em rebeldia, desobediência. Eu estou mandando, eu sou um profeta de Deus, estou mandando, toma, você está em desobediência. Mas eles dizem: nós não beberemos, porque Jonadab, filho de Recabe, o nosso pai, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vós e nem vossos filhos. Era uma tradição dos pais, algo que eles receberam da parte dos pais. Aí diz assim: não edificareis casa, não fareis sementeiras, não implantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, o nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para nossa habitação, não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tenda, e assim obedecemos a tudo, e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, o nosso pai. O que eles estão fazendo aqui para o profeta? Ele falou assim: olha, nós temos uma tradição que nós recebemos do nosso pai, e nós fizemos uma aliança com ele, e nessa tradição nós dissemos que nós iríamos obedecer, e nós não vamos tomar vinho, ainda que Deus tenha falado para você, e você é um profeta de Deus, um homem de Deus, que é para nós fazermos, mas nós não iremos fazer, porque nós temos uma tradição, uma aliança, que nós assumimos. Aí o texto continua dizendo:
Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiu a esta terra, dissemos: vinde e refugiemo-nos em Jerusalém. Eles foram para a igreja, para Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vá e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras, diz o Senhor. Aí Deus pega o profeta agora e fala para o profeta: vai e fala para o povo de Israel: vocês não querem obedecer às minhas palavras, que eu estou advertindo vocês? Eu estou advertindo vocês a respeito de algumas coisas, vocês não querem obedecer. Jeremias falando para Israel, e Deus agora volta-se para o exemplo dos recabitas e diz assim: as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam, antes obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. O que ele está dizendo aqui? Deus está falando através do profeta, que muitas vezes nós estamos obedecendo aos nossos pais, a tradições erradas, mas ao que Deus fala, nós não obedecemos. O que Deus está mandando fazer, nós não obedecemos. Deus está falando: olha, faz isso, faz isso, faz isso, e nós temos uma dificuldade em obedecer. Não entendemos porque nós não obedecemos, mas nós não queremos obedecer. Deus está pegando o exemplo dos recabistas para trazer essa advertência ao povo de Israel. E aí diz assim o texto: versículo 16: visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento do seu pai, que ele lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu. Por isso assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhe tenho falado e não me obedecem. Clamei a eles e não responderam. A casa dos recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Veja bem, Deus pega o profeta e fala assim: olha, eu peguei os recabitas como exemplo para mostrar para vocês o que é obediência. Eles obedecem à tradição dos pais deles, uma boa tradição. Mas vocês, eu tenho falado desde o princípio, e vocês não me obedecem. Queridos, a nossa nação, o nosso estado e a nossa cidade viveram tempos de muitas bênçãos da parte de Deus, sim ou não? Foram anos prósperos na nossa nação, anos prósperos. Deus me perdoe se eu estiver errado, mas a nossa nação não soube reconhecer a Jesus Cristo como Senhor. Pelo contrário, se voltaram para as festas da carne, se voltaram para as orgias, para a pornografia, para o pecado, para o sexo fora do casamento, para as drogas, para as bebidas, para a prostituição, para o adultério e para a corrupção, e não reconheceram Jesus como Senhor. E Deus tem levantado um povo que tem falado dele a essa terra. Deus tem levantado um povo, queridos, nós não precisamos de homens e mulheres que olhem para Jesus e achem ele lindo. Nós precisamos de homens e mulheres que decidam obedecer o Senhor Jesus, que decidam andar na presença dele, que decidam servir a ele. Nós precisamos de homens e mulheres que coloquem os seus lares na presença de Deus e andem conforme a palavra de Deus, queridos. Deus tem advertido, Deus tem trazido palavras de advertência por todos, nós estamos vendo, Deus está advertindo o povo, Deus está falando às igrejas, e tem gente que está brincando de ser cristão, tem gente que está brincando de andar com Deus, de ler Bíblia, de orar. Nós temos falado, ora, nós temos falado, jejua, nós temos falado, olha, seja fiel com Deus, anda na presença dele, diga não para o pecado. E nós temos visto homens e mulheres que têm vivido uma vida morna na presença de Deus. É isso que Deus está falando.
Então Deus pega o profeta e olha para os recabitas o que eles fizeram. Eles obedeceram à tradição dos pais deles naquilo que era certo, e eles andam conforme aquilo que é certo. Agora vocês, eu tenho falado e vocês não têm obedecido. Aí diz assim o texto no verso 16, no verso 17, né? Por isso assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhe tenho falado e não me obedeceram. Clamei a eles e não responderam. A casa dos recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: pois que obedecestes aos mandamentos de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará, diga comigo, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Você já parou para pensar, você poder dormir em paz, sabendo que o teu filho vai andar na presença de Deus, sabendo que o teu neto vai andar na presença de Deus, sabendo que o teu bisneto vai andar na presença de Deus, sabendo que o teu tataraneto vai andar na presença de Deus, e que todos os teus filhos, nas gerações futuras que virão, estarão sempre na presença de Deus, por causa da tua obediência à palavra de Deus? É a promessa do Senhor, queridos. Os recabitas foram testados e foram, diga comigo, aprovados. Deus ordena a eles, através do profeta, que façam algo contrário à tradição que receberam, mas eles tinham tanta convicção que aquele padrão agradava o coração de Deus, que se mantiveram firmes em seu propósito. Isso não só trouxe uma palavra de bênção da parte de Deus para a vida deles, mas também uma palavra de juízo sobre Israel, queridos. E por quê? Por causa da desobediência deles em relação à palavra de Deus. Que nós sejamos uma igreja que obedece à palavra do Senhor, amém? Que nós sejamos um povo que obedece à palavra do Senhor, amém? Que nós sejamos uma igreja, queridos, que tem prazer em andar segundo a palavra de Deus, amém? Por quê, pastor? Porque isso é bom, isso é agradável. Você quer a sua casa abençoada? Teu casamento, tuas finanças, teus filhos, você não quer? Eu quero, é isso que a palavra de Deus está dizendo: anda conforme a minha palavra, que você e a sua casa serão abençoados. O nosso Deus é o Deus da bênção, mas antes dele abençoar você, ele vai fazer o quê? Provar você. Você vai passar por testes de provações, você vai passar por momentos em que você vai falar assim: Deus, eu não aguento, Deus, eu não dou conta, Deus, eu não resisto, Deus, está difícil, Deus, está doendo, mas é para o seu bem. Diga: é para o meu bem, é para o meu bem. Qual é o filho que gosta de apanhar do pai ou da mãe? Eu já apanhei muito do meu pai, o negócio com ele era na mangueira. Meu pai era o que vinha na frente, primeira coisa que tinha ele tacava, estava nem aí. Se você estivesse conversando, se ele estivesse conversando com alguém, a gente passasse na frente, no meio, tapão comia na hora, não tinha meio termo não. Se passasse o tapão comia, se falasse alguma coisa era na boca, tá! Mas isso me ensinou a respeitar as pessoas, a honrar as pessoas. Pastor, o senhor ficou com raiva do seu pai? Não, a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra e tudo te vá bem, No ano atrasado, nós tivemos uma mãe da nossa igreja, que ela falou para o filho chegando 6 horas da manhã em casa, da balada, ela falou para o filho assim: prefiro que Deus te recolha, do que ver você chegando bêbado em casa a essas horas. Ela falou exatamente isso. Um profeta de Deus no meio da igreja nossa,
olhou para o rapaz um dia e disse assim: olha, Satanás quer tirar a tua vida num acidente de carro, muda de vida, conserta, anda na presença de Deus. 3 meses depois, 5 horas da manhã, ele e um amigo bêbado saindo de uma festa, capotaram o carro e morreram na hora. Eu fui no velório dele, olhei para a mãe e falei assim: e aí, mãe? Ela falou: foi o que eu pedi para Deus. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a terra e tudo te vá bem. É bíblico, queridos. Se nós queremos a bênção do Senhor, nós temos que pregar esse livro e aplicar ele na nossa vida, amém? E eu quero que você seja abençoado, eu quero ser abençoado. Essa bênção, ela tem que ser atraída para nossas vidas, amém? Então, pensando nesse teste de obediência, eu preciso saber algumas coisas. Primeiro, existe uma diferença entre tentação e provação. Diga comigo, existe uma diferença entre tentação e provação. Há muitas pessoas que confundem isso. Em 1 Coríntios 10, a partir do verso 12, Paulo diz assim: aquele, pois, que pensa em estar em pé, olhe, não caia. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída para que a possais suportar. Todos nós somos tentados, queridos. Tentação é diferente de provação. Tentação não é pecado. Diga comigo, tentação não é pecado. Pecado é você cair na tentação. Jesus diz assim, ó: orai para não entrar em... Orar para não entrar em tentação, porque provação você vai entrar de qualquer jeito, não adianta. A provação vem, agora a tentação não precisa vir. Sinceridade, queridos, mesmo de coração, Deus me usa muito na área de libertação. Quem caminha perto de mim sabe disso. Colocou a mão na cabeça, se tiver demônio, manifesta na hora. Deus usa. A gente não faz isso aqui na igreja porque a gente não gosta desses estardalhaços. A gente vai lá no gabinete, faz a ficha, quebra, tal, limpa, beleza, bora para frente. Mas, querido, quer um jeito simples de expulsar demônio da tua vida? Simples, santidade. Santidade. Você não precisa de oração, você não precisa de processo de libertação, você não precisa de homem de Deus, você precisa de santidade. Santidade, o cão, ó, vaza. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É ler Bíblia, é orar, é jejuar e é dizer não para o pecado. Acabou. Ai, pastor, deve ter um demônio dentro de mim que eu não consigo resistir. Falta vergonha na cara. Brincadeira, cara. É brincadeira. Tem umas pessoas que é impressionante. Então a Bíblia é mentirosa, porque ela diz que Ele não vai dar a você tentação maior do que você pode suportar. Se você pode suportar, Ele vai te dar, querido. Então, diga assim: eu aguento. Não, diga mais forte: eu aguento. Agora você não precisa passar por tentação, basta andar em santidade na presença do Pai, amém? Deus, Ele trabalha em nós através da provação e não da tentação. Diga comigo: Deus trabalha em mim através da provação, e Satanás te derrota através da tentação. Deus trabalha em você através da provação, para te melhorar. Agora Satanás te derrota através da tentação. Foi tentado, amigo, caiu, já era. Eu preciso ter esse entendimento. Tiago 1,13, ele diz: ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pelo seu desejo em excesso. Então a concupiscência, o desejo em excesso, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. É isso. Você sabe que nós ouvimos a expressão, a gente estava até comentando lá, a respeito, o pastor comentou um negócio lá, tem gente que ele não consegue resistir a um chocolate, vai resistir ao diabo. Ai, pastor, não dou conta de fazer jejum, quando eu vejo chocolate,
Fecha a boca, cara. Vai para o jejum, mata a carne. Mata a carne. Se você não consegue matar a sua carne, você vai conseguir confrontar o demônio? Não vai. Mata a sua carne, anda em santidade. Ou seja, eu preciso entender que aquilo que a nossa alma, que o nosso corpo deseja, é por aquilo que nós somos tentados. É quando eu estou faminto, é quando eu quero reconhecimento, é quando eu quero conquistar, é isso que me tenta. É quando eu quero algo que eu não estou satisfeito naquela área, eu quero aplausos, eu quero o meu nome falado, eu quero placa, eu quero poder, eu quero dinheiro, eu quero tudo. Nisso você vai ser tentado. E tentação é diferente de provação. Amém? Amém? Segunda coisa que eu preciso compreender a respeito do teste de obediência. A provação tem como objetivo desafiar a nossa fé. Até que ponto nós somos capazes de resistir? Provação é um teste de resistência. E o teste baseia-se na, diga comigo, perseverança. Tiago diz: e a perseverança tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos. Deus quer nos aperfeiçoar, queridos. Esse é o projeto dele. E essa perseverança, ela tem esse objetivo, nos aperfeiçoar em Deus e diante dos homens. Amém? Em Hebreus capítulo 5, no verso 8, diz assim o texto: ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. O autor, ele declara que a obediência, nós aprendemos, diga comigo, a obediência, eu aprendo, pela prova. Como é que eu aprendo a obediência? A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Diga, eu aprendo a obediência pelas provas que eu passo. Eu tenho um irmão chamado Odair. Ele é abaixo de mim, mais novo. Eu tenho 44, ele tem 40 agora. E eu tinha uns 12 anos, 11 para 12 anos, e ele tinha os seus 7 para 8 anos. E a minha natureza sempre foi uma natureza muito ruim, muito ruim. Querido, eu sou assim hoje pela graça de Deus, por causa de Jesus. Só Jesus que faz eu ser assim. E pela misericórdia dele, ele me deu vocês que me amam e me ouvem a cada domingo aqui, entra ano, sai ano, mês, semanas, me ouvem. Pela graça de Deus que isso tem acontecido. Porque a minha natureza, ela é muito ruim. E eu vou tentando cada vez melhorar um pouquinho, cada vez perdoar mais, cada vez amar mais, cada vez diminuir mais, servir mais. Por exemplo, nós vamos ter um encontro com Deus, nós até nem falamos do teste, né, que nós vamos lançar. Vamos fazer o teste com a igreja? O desafio? Fazer o desafio com a igreja? 21 dias? Vamos fazer um desafio de 21 dias com a igreja? Por encontro com Deus? E eu estava pensando, inclusive, que nesse encontro com Deus, eu vou nele para servir. Eu quero ser escalado na turma que vai recolher o lixo e passar o pano, limpar o chão, arrumar as camas, organizar as coisas, pessoal. Eu quero lá servir, pode escalar eu lá. Eu vou lá servir, porque eu quero cada vez mais diminuir, eu quero servir. Eu não tenho problema em lavar banheiro aqui na igreja, em catar papel, lixo. Quem anda perto de mim sabe disso, eu não tenho problema. Cortar a grama aqui, ó, vem aqui, corta a grama, organiza as coisas, vou lá, cato um negócio, arrumo outro. Eu não tenho problema em fazer isso. Por quê? Porque eu preciso matar o meu ego, matar o meu orgulho, a minha carnalidade, esse trem ruim que quer dominar
dentro de mim. E eu tinha essa idade, e eu estava cavando uma valeta em casa, fazendo uma valeta. Nós íamos fazer um muro, e para fazer o muro tinha que fazer a valeta para passar o alicerce. É valeta que fala aqui? Também? Valeta? Buraco? Ok. E eu fazendo essa valeta, e meu irmão mais novo pegou uma latinha de margarina. Enquanto eu cavava, ele pegava a latinha de margarina e ia tirando a terra. E eu falei para ele assim: para com isso, sai daí. Ele assim: eu estou te ajudando. Eu falei: eu não quero ajuda, sai daí. Ele falou: não, mas eu estou te ajudando. E tira. Eu falei: já falei para você sair daí. E ele não saía. Eu peguei aquele enxadão e mandei na cabeça dele. Hoje, quando eu vejo ele, a primeira coisa que eu faço é olhar para a cabeça dele. Tem o corte até hoje aqui assim. Não nasce cabelo, tem aquela marca assim, desse tamanho assim, uma enxada. Quase matei meu irmão, quase matei ele, sangaiada, correndo lá, começou todo mundo a gritar tal, e eu vazei. Final do dia, pouquinho da noite, eu voltando para casa desconfiado, meu pai sentado na varanda: Edson, oi pai, o que você fez com teu irmão? Uai pai, eu falei para ele sair, ele não quis. Muito bem meu filho, com teu irmão, uma mangueira na mão. Querido, foi semanas para sair o vergão das costas. Eu não consigo maltratar as pessoas, eu não consigo gritar com uma pessoa, eu não consigo agredir uma pessoa. A surra foi tão violenta que eu disse para mim mesmo: nunca mais eu maltrato alguém. Para matar até barata para minha esposa eu tenho dificuldade. Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Sabe, queridos, às vezes vão ser lágrimas de sangue, às vezes vão ser noites de joelho, às vezes vão ser momentos de dor, que você vai falar assim: Deus, eu não suporto mais. Mas Ele está falando para você assim: mas você precisa aprender a ser filho obediente, a andar na minha presença. Nós precisamos entender isso, queridos. É a forma que Deus trabalha com a gente. Mateus 5,41 diz assim: e se qualquer te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Se qualquer te obrigar a caminhar com ele 1000 passos, vai com ele 2000. O que Jesus estava dizendo aqui, querido? Você quer andar no reino dos céus? Você precisa aprender a servir, você precisa aprender a ser obediente, você precisa aprender a morrer, porque a natureza tua é ruim, a tua natureza é má. E quando eu sirvo ao irmão, queridos, a recompensa vem em meu favor, amém? Amém? Depois, no outro dia, nós vamos trazer um conceito através dessa palavra aqui, que nós aprendemos, mas não é o caso hoje. Agora, o que importa é que às vezes nós não queremos caminhar a segunda milha. Nós não queremos caminhar a segunda milha. Às vezes você olha para a tua esposa, para o teu cônjuge e diz para ele assim: ó, eu não aguento mais, eu vou separar. Caminha a segunda milha com ele, com ela. Ah, pastor, mas eu já caminhei 4 milhas. Caminha mais 4. Caminha mais 4. Ah, pastor, eu não aguento mais jejuar e orar, já tem 30 dias. Mais 30. Mais 30. Ai, pastor, até quando que isso vai? Continua rompendo em fé. Nós não cantamos a canção lá? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam.
Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver. Você pode aplaudir Jesus? Para encerrarmos, existe uma recompensa. Você não entendeu o que eu falei, né? Existe uma recompensa. Querido, não tem sentido você passar por tudo isso por nada. Não tem sentido você ser provado na tua vida financeira, você ser provado na sua saúde, no seu casamento, no seu ministério, por nada. Existe uma recompensa. Gênesis 22, 8 diz assim: respondeu Abraão: Deus havia chamado ele e dito para ele assim: Abraão, me dá seu filho, seu único filho. Abraão pega Isaac. A Bíblia diz que ele caminha 3 dias com Isaac, e ele chega agora próximo do monte onde ele vai sacrificar o filho. Isaac olha para o pai e diz assim: pai, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o altar, eu estou vendo o cutelo, mas eu não estou vendo o sacrifício. Cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro, pai? Abraão sabia exatamente o tamanho da prova que ele estava passando. Abraão podia ter olhado para o filho e dito para o filho assim: meu filho, o Deus que eu sirvo, que é mais importante do que você para mim, me pediu você, e você é o sacrifício. Abraão poderia ter dito isso para o filho, mas o texto diz que Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E a Bíblia diz: e os dois iam caminhando juntos. Abraão, ele tinha tanta confiança em Deus, que ele sabia que aquele momento de provação nada mais era do que um teste de obediência, nada mais era do que um momento para algo maior que Deus tinha para a vida dele e para gerações futuras. A Bíblia diz que Jesus, ele diz: Abraão viu o meu dia. Olha, lá em João 8,56 diz assim: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Abraão, ele olhou para o futuro, ele pensou, ele viu que haveria um cordeiro que tiraria todo o pecado do mundo. Sabe, queridos, penso eu que não há sentido você passar o que você passa às vezes, simplesmente por passar. Há algo da parte de Deus que é maior, amém? Mas qual é o detalhe, pastor? Às vezes nós não conseguimos compreender, nós ficamos limitados ao momento da provação. Enquanto você está passando pela prova, você não consegue entender, você está na prova, você fica limitado àquilo ali.
Mas Gênesis 22:18, depois que Abraão passa pela prova, depois que Abraão obedece a Deus, passa pelo teste de obediência, em Gênesis 22:18 diz: e em tua descendência, Abraão, Deus está dizendo, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Quando você decide obedecer, há uma recompensa, amém, queridos? Deus tem bênção para você, amém? Deus quer coisas novas para a tua vida, Deus quer te levar para lugares mais altos, Deus quer te abençoar mais. Eu acredito mesmo numa prosperidade terrena e numa prosperidade celestial, amém? Eu acredito que Deus pode trazer o céu na terra e que independente do que o povo está vivendo aí fora, e ainda, queridos, que nós tenhamos que passar por esse momento junto, porque não tem jeito, você vai pagar junto esse momento junto com o que está acontecendo com a nação aí, ainda que a gente tenha que passar por esse momento junto, nós seremos protegidos. O nosso Deus cuida de nós, Ele nos guarda, Ele nos livra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Amém? Glória a Deus por isso. Você pode ficar de pé. Eu quero orar com você. Há uma recompensa. Deus quer coisas novas para você. Deus quer algo maior para você. Deus quer coisas grandes para a tua vida. Amém? Feche os teus olhos. Mais uma vez, diga assim: cada vez que a minha fé é provada, as montanhas e vales que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abre o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver rompendo em fé. Mais uma vez, rompendo em fé. Em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Eu quero que você tenha um tempo com Deus agora. Talvez você está vivendo exatamente esse momento de dúvida, de medo. Você chegou hoje aqui perguntando: Deus, me dá respostas. Fala comigo, fortalece a minha fé, renova meu ânimo. E eu quero que você tenha esse tempo com Deus agora, em que você abra o teu coração para Ele, em que você fale para Ele: queridos, eu quero declarar para você nessa noite que vai valer a pena, que você verá o Deus que você serve, o nosso Deus, agindo lá na tua casa. Lute pelo teu casamento, ele não vai acabar. Lute pela tua vida financeira, continue perseverando, acreditando nos teus sonhos, não desista dos teus sonhos.
Lute pela tua vida financeira. Talvez você esteja passando um momento de escassez, e esse momento de escassez tem trazido dor, tem trazido lágrimas, tem trazido medo, tem trazido angústia no teu coração, tem roubado a tua paz. Você tem falado: como eu vou falar do Senhor? Deus, passando por esse momento tão difícil. Persevera, continua crendo que Deus está agindo em teu favor, continua crendo que Deus está trabalhando, que uma porta vai ser aberta, que virá uma resposta para a tua vida. Não desanima do teu ministério, não desanime da tua fé. É momento de você falar com Deus. Tenha um tempo com Ele agora. Tenha um tempo com Ele. Talvez você tenha feito tantas coisas erradas no passado, assim como eu fiz com meu irmão, e um dia eu tive que me aproximar dele e pedir perdão, e ele me perdoou, e eu o amo, e ele me ama, e nós temos uma relação muito boa. Talvez você errou no teu passado, e esses erros do passado te incomodam ainda hoje. Talvez seja a noite de você abrir teu coração para Deus e falar: Deus, eu quero mudanças reais, eu quero transformações reais, eu quero viver coisas novas, eu quero viver um novo tempo. Nós já estamos encerrando, mas eu quero que você tenha esse tempo com Deus. Fala com Ele, fala com Ele a respeito da tua dor, das tuas lágrimas. Fala com Ele a respeito do teu coração nessa noite. Talvez esteja tudo bem com você. Pastor, está tudo bem comigo. Então agradece a Ele. Agradece a Ele, reconhece a Ele. Diga: Jesus, me fortalece na minha fé. Não deixa eu passar por os momentos difíceis. Me livra da tentação. Que nas provações eu possa ser guardado pelo Senhor. Que nos momentos de aflição eu possa me lançar aos teus pés. Confia, queridos, nós temos um Deus que cuida de nós, e Ele está nesse lugar, e Ele quer abençoar você. Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite. Olha para esse momento dessa pessoa, Pai. Talvez ela esteja passando por um teste de obediência. É a provação da fé dela, Pai. Momentos de dor, Pai. Momentos de dúvida, de medo. E ela precisa nessa noite de algo novo da parte do Senhor. Ela precisa de uma resposta. O Espírito Santo está ministrando no meu coração, querido. Nós vamos cantar. Antes de nós encerrarmos, nós vamos cantar Em Teus Braços é o Meu Descanso. Enquanto o louvor canta, você que se identificou com essa palavra e que está vivendo esse momento, eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar junto com você. Eu quero que você vá para os braços do Pai, para o lugar de descanso. Ele quer derramar um renovo nessa noite sobre a tua vida, trazendo algo novo para a tua vida. E assim como você, muitas vezes eu tive que fazer isso. Muitas vezes eu tive que passar por esses momentos. É momentos de lágrimas, medo, é momento de dor. É momento de lágrimas, de dor. Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Vai falando com Ele. Nós somos a igreja. Queria chamar a Tânia aqui, meu amor, vem cá para você fazer essa oração. Sempre esteve repousado em mim. Vamos entrar no rio. E se eu passar pelo vale, Oh Jesus, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. você pode declarar, declare. Em teus braços é o meu Em descanso. teus braços é o meu descanso. Oh Espírito Santo, vem com unção nova sobre este lugar. Em teus braços é o meu descanso.
braços é o meu descanso. Espírito Santo, sabemos que a Tua presença é real, meu Pai. Toma cada coração aqui nessa noite, meu Deus. Derrama um bálsamo, meu Pai. Um bálsamo, meu Deus, que nos cura, que nos transforma. Nós apresentamos, ó Pai, nessa noite no Teu altar tudo aquilo que Satanás tem usado contra nós. Pai, muitas vezes o Senhor já nos perdoou. Muitas vezes o Senhor já nos libertou, meu Pai, mas nós estamos tão condicionados. Nós estamos tão presos, meu Pai, que nós não conseguimos seguir. Muitas vezes, ó Pai, o nosso irmão já nos perdoou. E nós ficamos, ó Deus, sofrendo com aquilo que fizemos. Oh, Espírito Santo, nessa noite nós entregamos ao Senhor. Entregamos a nossa mente, o nosso coração, entregamos nossa vida. Entregamos os nossos problemas diante do Senhor, ó Pai. Nos ensina, meu Pai, nos ensina a sermos dependentes. Espírito Santo, toma cada vida aqui. Toma cada família aqui, meu Pai. Nós queremos viver os Teus milagres, meu Deus. Nós queremos ver cumprir na nossa vida, ó Pai, os Teus milagres. Nós temos nos disposto, meu Pai. Uma atitude de fé, ó Deus, nós estamos na frente do Teu altar. Numa atitude de fé, ó Deus, nós estamos apresentando aquilo que nos machuca, aquilo que nos prende, aquilo que não nos deixa, ó Pai, viver plenamente, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Olha para nós, meu Deus, nessa noite. Olha para os sonhos, meu Pai, que nós apresentamos para o Senhor aqui. Oh, Pai amado, nós amamos o Senhor. Nós queremos viver, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então, meu Pai, olha no coração de cada um que é nessa semana, meu Pai. Nesta semana, cada um aqui possa viver os Teus milagres. Que nessa semana, ó Pai, as pessoas possam ver suas famílias serem restauradas. Oh, Pai amado, que nessa semana as pessoas possam ver a vida financeira mudada. Olha para a fidelidade, meu Deus, no coração de cada um. Olha para a disposição, meu Pai, de entregar e confiar no Senhor, meu Pai. Oh, Espírito Santo, nós te amamos. E se eu passar pelo fogo, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. aquele que me guarda. Me guarda. Oh, Jesus! Em Teus braços é o meu Você pode erguer uma das suas mãos e adorá-lo e declarar. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Pai, em nome de Jesus, mais do que uma palavra de vitória, nós precisamos de uma unção de renovo, uma unção de conforto em nosso coração, Pai, de acreditar que o Senhor tem estado conosco diante desses desafios, que o Senhor tem nos provado, mas nós iremos perseverar em servir ao Senhor, e nós tomamos posse da nossa vitória. Nós cremos, ó Deus, no Deus que nós servimos, e nós iremos vencer essas batalhas, nós iremos romper em fé, nós iremos crescer, nós seremos melhores, nós seremos aperfeiçoados no Senhor, para a glória do Teu nome, e nós veremos a bênção do Senhor em o nosso favor, para o louvor e para a Tua glória, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o Senhor Jesus e glorifique a Ele. Aleluia!